Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bruno Divino, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. E a gente veio bater um papo diferente hoje aqui. A gente vai aproveitar essa situação aí das lives para a gente... Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bruno Divino, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. E a gente veio bater um papo diferente hoje. Marcelo, a gente vai aproveitar essa situação aí das lives e para a gente... Oi, pessoal, tudo bem? Sou Bruno Divino. Alto desempenho nas suas atividades. E foi o que ele fez comigo, e isso mudou radicalmente a minha maneira de trabalhar e enxergar a importância minha como médico veterinário para a sociedade. E aí, Marcelo, vamos começar esse bate-papo? É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar para vocês e vamos lá. Só lembrando, pessoal, estamos aqui sem máscara porque estamos testados, vacinados, e o pessoal que está aqui está todo mundo protegido. E eu também já tive Covid, né? Também. Então está um pouco mais, sua titulação de anticorpos já está lá em cima, né? 7 vezes mais que vacinado, né? Bom, Marcelo, então é o seguinte, qual é a situação que nós enfrentamos hoje na medicina veterinária? Nesses últimos tempos, principalmente na situação da pandemia, os médicos veterinários começaram a ser muito demandados pela sociedade, desde do vírus, né, de ter vindo dos animais, desde a presença, né, das pessoas em casa e com os animais dentro de casa. Isso trouxe uma visão maior para os animais de companhia, para os animais que ficaram ali em volta das pessoas, da mesma forma como a necessidade da manutenção da produção de alimentos para a sociedade. Isso fez com que os médicos veterinários se tornassem muito importantes nesse momento de pandemia. Não que se tornassem, que já somos importantes, mas que essa importância ficou muito evidente. Mas em um determinado momento, quando foram definidos os critérios da vacinação, parte dos médicos veterinários foram excluídos, e isso gerou um sentimento muito, muito ruim nos colegas, apesar de toda a dedicação dos colegas terem sido treinados, todos convocados, treinados para fazer o atendimento, até mesmo de pacientes humanos. Num determinado momento, o Ministério da Saúde falou: olha, não, vocês não são tão importantes assim, apesar de toda a sociedade entender isso e a gente mostrar isso para a sociedade. E ficou evidente, né, a necessidade de nós, médicos e médicas veterinárias, mostrarmos qual é a nossa real importância. E dos comentários, dos debates, das reuniões que daí surgiram, nós percebemos que nós precisamos melhorar essa comunicação. A gente precisa reforçar para a sociedade e para nós mesmos qual é a nossa importância. E aí eu já vou passar a bola para você. Pensando nisso, Marcelo, essa situação onde nós entendemos que os médicos e médicas veterinárias são muito importantes, por tudo, pela produção de alimentos, pelo cuidado dos animais, o papel que os animais representam hoje para a sociedade, mas mesmo assim, a gente tem uma grande parcela de colegas que não se sentem valorizados e realmente não são valorizados. Como que você vê, na sua experiência, que seria um caminho aí para a gente trabalhar essa valorização, pensando em todos os colegas e pensando em cada um por si? Me ensina aí, por favor, que eu quero... Vamos ajudar um bocado de colega que a gente está precisando. Bom, eu vejo o seguinte, os profissionais de maneira geral, né? Médicos, dentistas, médicos veterinários, né? Algumas pessoas, elas têm uma certa dificuldade em fazer a gestão do próprio negócio por uma questão de personalidade. Personalidade considerando que é o que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, o que nós temos normalmente? A pessoa vai aprendendo ao longo da vida um modo de se comportar, um modo de reagir ao meio, em casa, em aceitar as ordens que recebe às vezes, né? Algumas famílias colocam lá, você não pode dizer não para uma pessoa mais velha e coisa do tipo. E a pessoa vai se adaptando a trabalhar nesse meio que ela vive. Só que depois ela vai para a faculdade, ela vai se formar, um veterinário, né? Vai se formar um médico veterinário, e vai viver uma outra realidade. E nessa nova realidade, ele vai fazer, normalmente o que vai fazer é a gestão do próprio negócio, né? Vai ser
vai montar a sua clínica, montar o seu pet shop, vai montar o seu negócio, o seu hospital, e aí ele vai ter que fazer a gestão do próprio negócio. Só que nesse momento ele vai repetir aquilo que ele repetia lá no passado. Ele vai ter dificuldade de dizer não, ele vai ter dificuldade de tomar decisões, e é nessa área que as pessoas vão se dar mal. Médicos veterinários, dentistas, pessoas da área de saúde. São quando elas trazem do seu histórico um modo de se comportar, de fazer a relação com as pessoas, né? E elas acabam tendo dificuldade de dizer não. Então, se o cliente pede um desconto, ele dá o desconto. Se o cliente pede alguma coisa e ele não sabe dizer não, fica difícil de tomar atitude, e aí a pessoa se coloca como objeto do outro. Esse outro pode ser o outro colega, o dono de uma clínica, por exemplo, pode ser o outro o cliente, e aí a pessoa tem dificuldade de cobrar o preço justo, ou seja, ela vai ter dificuldade de valorizar o próprio trabalho. E o que eu vejo muito por aí são pessoas que não se valorizam. Então a valorização do profissional, ela deveria partir do próprio profissional. E para fazer isso, é uma coisa que é possível fazer, que é mudar determinadas características que a pessoa traz da sua história de vida. Mas ela deveria de mudar isso para ter uma capacidade de fazer uma gestão melhor do próprio negócio. Por exemplo, você pode colocar uma pessoa para aprender o que deve fazer em termos de marketing, né? Então, você faz um curso, você vai para um determinado lugar, você faz um curso e vai aprender como fazer a gestão. A questão é, você consegue colocar em prática isso que você aprendeu? O que eu vejo muito aí, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas o que ela não consegue é colocar em prática aquilo que deve ser feito. Então, o que as pessoas deveriam fazer, no meu entender, seria procurar essa ajuda. Uma mudança do modo de se comportar para que seja prazeroso fazer o que deve ser feito. Por exemplo, é um absurdo uma pessoa, por exemplo, dar um preço no seu trabalho em que não se remunera ou não remunera a própria empresa. Trabalhar com prejuízo e o cliente pede desconto e ele dá desconto mesmo assim. Se vocês olharem um profissional da área da medicina veterinária, pensar assim, o salário que você recebe, você deveria de ter um salário no seu negócio. E esse salário seu é um custo para o seu negócio. Então o salário seu seria o quê? Não é o salário pro labore do seu contador, mas o salário que você valeria no mercado para fazer o que você faz. Se você é gestor da sua clínica, quanto deveria de pagar uma pessoa para fazer o que você faz, pelo tempo que você trabalha na sua clínica, para fazer exatamente o que você faz? Quanto seria o seu salário? 5 mil, 10 mil, 20 mil? Quanto seria? Então coloca isso como despesa da sua clínica. Soma isso todas as outras despesas, inclusive os impostos. E aí o que sobra é o lucro real que você tem no seu negócio. E aí se você for bater, Bruno, assim, qual é o lucro que a pessoa vai apurar depois disso? Colocar o salário que ela vale no mercado, ok? E quanto custa a clínica? Vai perceber o seguinte, qual é o lucro que dá o negócio? Às vezes 10%, 15%, às vezes 5%, e muitos de vocês vão chegar à conclusão que não tem lucro. Se você tem um negócio que não é capaz de pagar o valor que você vale no mercado, então você está no subemprego do seu próprio negócio. O que é absurdo, né? Eu ter um negócio que não é capaz de me valorizar. Agora, o pior disso tudo é a pessoa continuar vendendo e o cliente chega e pede desconto e a pessoa, por conta de um modo de se comportar, que é uma parte aí da área psicológica da pessoa, ela simplesmente dá um desconto. Imagina, a pessoa tem um lucro de 10% e o cliente pede desconto, ele dá 20% de desconto. Como é que pode dar um desconto de 20% numa coisa que às vezes nem dá lucro? A pessoa está deixando de levar o quê? O salário para casa. O próprio salário, o valor que ele deveria se dar. Então, o que eu vejo é muito disso. As pessoas não têm noção da parte de gestão, às vezes, para saber qual é o tamanho do lucro ou do prejuízo que ela tem. É a primeira coisa que deveria de saber.
Agora, quando as pessoas têm a noção de que não está tendo lucro, que é só você fazer a conta, coloca o seu salário, todas as despesas e vê quanto sobra. E se você não está tendo lucro, provavelmente você está ganhando pouco, está cobrando pouco e você está num subemprego no seu próprio negócio. Aí entra a parte de gestão e entra a capacidade da área psicológica da pessoa conseguir fazer o que tem que fazer. Por exemplo, aumentar o seu preço, conquistar mais os clientes, fazer com que o cliente lembre de você e tenha prazer de te indicar de forma espontânea. É isso. Legal. Olha só, pessoal, o Marcelo deu exemplos aqui no hospital, na clínica veterinária, mas o mesmo exemplo se aplica para a área de bovinocultura, para a área de gestão, porque é a venda do nosso serviço, né? da nossa expertise. E aí, Marcelo, você falou um ponto muito importante, que é essa questão dele oferecer, valorizar o seu serviço, mas muitos colegas nos questionam assim, olha, mas o pessoal não valoriza o serviço do médico veterinário. Então a sociedade, assim, eu acho realmente que eu tenho competência, que eu sou importante, mas a sociedade não me valoriza. É muito comum, né, falar assim, olha, aqui na minha cidade, o pessoal não paga um veterinário assim, né? O médico veterinário aqui não é valorizado, às vezes eles querem trocar por produtos, eles vão trazer uma galinha, eles vão agradecer. E o que você sugere aí a gente pensar? Como que a gente vai mostrar, né? Como que o profissional ele pode mostrar essa importância dele no seu dia a dia? Primeiro, essa argumentação eu escuto de todos os meus clientes que eu faço, eu treino essas pessoas nessa área aí. E a pessoa fala assim, mas a minha cidade, você não conhece a minha cidade é desse tamanhozinho, uma cidade pequena, aqui é diferente. Aí a outra pessoa vem e fala, você não conhece o Nordeste, porque aqui no Nordeste é diferente. Você não conhece aqui no Sul do país, porque no Sul é diferente. Olha, essa conversa, todo mundo repete a mesma coisa. Agora, com certeza, se pega alguns resultados, por exemplo. Imagina, uma pessoa numa cidade pequena do Rio Grande do Sul, com 12 mil habitantes, um caso de um ortodontista, então um dentista. Ele cobra lá um tratamento dentário R$3.000 e ele já era o mais caro da região. O concorrente mais próximo cobrava R$2.100, ok? Melhorando a argumentação, melhorando a forma de conquistar o cliente, ele passou para R$6.000. Mas ele já não era o mais caro? Então poderia cobrar mais caro ainda do que podia? Podia. E a ideia é o seguinte, se ele acreditar que o cliente não paga, ele não cobra. Aí é que está o negócio. Mas se ele acredita, ele vai conseguir cobrar. Aí uma dica para vocês é o seguinte. Quando quando alguém faz uma proposta para você de venda de alguma coisa, e você acredita que esse preço já está bom, normalmente você aceita o preço, paga à vista se você tem dinheiro, ou se você não tem dinheiro, você pede parcelamento. Mas você não pede desconto quando você acha que o preço está barato. Não é assim? Uhum. Então, você vai comprar uma coisa, você pensava assim, nossa, isso vai custar aí R$10.000. E a pessoa fala, não, são 6.000. É bem mais barato do que você imaginava. Aí você vai pedir desconto ainda? Então as pessoas normalmente não pedem desconto quando acham que o preço está ok. Ok? Quer dizer, quanto que é o preço? É o quanto eu valorizo. Eu, cliente, valorizei um certo produto e imaginava pagar 10.000 para você. Ok? Eu não sei o preço, você vai me informar agora. Aí você fala que é 6.000. Eu achava que era 10.000, mas na hora que você fala que é 6.000, a minha expectativa cai e vai para R$6.000. Mas se fosse o contrário, a minha expectativa era que você ia cobrar uns 4.000 e você me dá o preço de 6.000. O meu valor percebido não vai subir até o seu, não. Ele vai ficar em 4.000. Agora, se estiver muito longe, eu agradeço e vou embora. Mas se estiver perto, se fosse, digamos, 5.000, eu ia pedir um desconto, para tentar chegar no valor que eu acredito que vale. Então a dica para vocês é o seguinte, o cliente está te pedindo desconto ou está te pedindo preferencialmente parcelamento? Se o cliente não está pedindo desconto,
é provável que o seu preço esteja barato na percepção do seu cliente. E aí uma questão que muita gente pergunta, mas você acha que eu posso cobrar quanto? Eu não sei. Vai depender da sua performance. Então, é melhor pensar assim, quanto que o seu cliente está disposto a pagar com a sua forma de abordar o cliente, com a sua forma de receber, com a estrutura da sua clínica, com tudo que você apresenta para ele, quanto esse cliente está disposto a pagar. E você pode cobrar o máximo que esse cliente estiver disposto a pagar. Então, se o seu cliente não está pedindo desconto, é provável que você tenha um preço barato, percebido como barato pelo seu cliente. Agora, preço barato é uma coisa, preço caro e preço alto e preço baixo. Então eu posso ter, por exemplo, uma caixa de fósforo por R$5, é um valor baixo, não é? Mas é caro ou barato para uma caixa de fósforo? Caro. Caro. É muito caro para uma caixa de fósforo, mas é um preço baixo. Uhum. Agora, digamos aí um carro que vale 300 mil, sendo vendido por 200 mil, está barato. Mas é um valor, é um preço alto, né? É uma quantidade alta em dinheiro. Então, algumas pessoas falam assim, Marcelo, eu cobro caro. Não. Se você tem agenda lotada, se você está tendo que trabalhar mais horas extras pelo dia para dar conta do seu trabalho, certamente você está cobrando barato. Tá? Então, se você está trabalhando, tendo que trabalhar fora do horário mais do que deveria, a melhor sugestão que eu penso seria aumentar seus preços, porque você está conseguindo fechar mais do que você consegue produzir. Dificilmente, se você aumentar 20% nos seus preços, dificilmente você vai perder 20% dos clientes. Não perde. Uhum. É muito raro isso acontecer. Agora, se você aumentar 20% e perder 20% da clientela, olha só, é fantástico, porque você vai ter lucro de 20% mais do que você produzir. Vai ser mais lucrativo para você e vai sobrar mais dinheiro para você, mesmo que você perca 20% da clientela. Uhum. Tá? Então, os indícios de preço barato são: o cliente não pede desconto, agenda lotada e você está fechando mais do que é capaz de produzir. Por isso você está trabalhando mais horas do que deveria. Sugestão para isso: aumento de preço. E não é aumento de uma vez, não. Aumenta 20%, em torno de 20%. Se você aumentar em torno de 20% no seu preço, você pode verificar o que acontece, verifica como o seu cliente se comporta, se você perdeu ou não o orçamento. Se você perdeu o orçamento, verifica se ainda vale a pena. E de repente você chega à conclusão que o cliente não percebeu, ninguém falou nada, suas consultas aumentaram, não teve problema nenhum, está tudo perfeito, e você simplesmente está fazendo a mesma coisa, só que ganhando mais. E tornando o seu negócio lucrativo, que é o principal. E à medida que você torna o seu negócio lucrativo, aí você vai ter mais prazer no seu trabalho, mais realização profissional. Marcelo, e aí você falando assim, eu ouço muito, eu falo assim, olha, o colega que tem essa realização profissional, tem o prazer no trabalhar, está sendo bem remunerado, o colega tem sorte. E é muito interessante que tem um outro colega que eu admiro muito, que é o professor Ronaldo Casemiro. Você já falou do livro A Boa Sorte? Não conheço. Não, é fantástico. Aí o pessoal aí que quiser ver o livro é o seguinte: boa sorte. A pessoa, eu não vou falar aqui história do livro, mas é fantástico, é mais ou menos isso. A pessoa se prepara e tem boa sorte, né? E é isso que eu ia falar. O professor Ronaldo fala muito, sorte, você está bem preparado no momento certo. E aí a gente está vendo, o colega está indo bem, então o colega está bem preparado. E aí, Marcelo, as faculdades de veterinária, de medicina veterinária, elas se preparam muito bem tecnicamente. Então, se a gente for olhar o nível técnico de todas as faculdades, são mais de 60 no estado, tem um nível técnico muito bom, mas só que está faltando sorte, para todos os colegas. O que você pensa, Qual a falta dessa preparação? O que está faltando preparar esses profissionais para eles terem esse sucesso, para eles terem essa sorte? Que assim, a parte técnica a gente tem, mas que parte da nossa formação, do nosso treinamento, a gente pode trabalhar mais? Olha, Bruno,
Você fez aquele teste, o BFP, né? Uhum. É bateria fatorial de personalidade. Ali a gente mede características da personalidade das pessoas. Então, nesse teste das características da personalidade, é o modo da pessoa se comportar no dia a dia. Como é que a pessoa, tipo assim, se convidada para uma festa, ela vai? Ou ela não vai? Então, uma pessoa que, se convidada para uma festa, ela tem prazer de ir, ela provavelmente é uma pessoa extrovertida. Uhum. Uma pessoa extrovertida é capaz de conquistar mais gente, é capaz de vender seu próprio negócio, vender sua imagem, vender seu negócio e fazer as pessoas terem conhecimento de que ela existe. Isso aí é a parte de extroversão. A pessoa que é introvertida, se convidada para uma festa, ela costuma não ir. Se tiver que falar em público, ela não consegue falar em público. Às vezes tem trava de falar em público. Mas uma pessoa que tem a facilidade de falar em público, ela é capaz de ir para uma palestra, de ir para a rede social, é capaz de se comunicar e vender seu próprio negócio. Então, a extroversão é uma característica da personalidade da pessoa. Se a pessoa não é talhada para isso, imagina, a pessoa tem medo de falar em público, não gosta de falar em público, mas dizem para ela, você tem que chegar e falar em público, você tem que gravar vídeo para a rede social. Aí a pessoa vai gravar vídeo, vai servir alguma coisa? Vai ficar bom? Não vai ficar, porque a pessoa está com medo. Se ela vai apresentar tremendo, vai apresentar mal. É diferente da pessoa ter gosto em fazer aquilo que ela foi fazer. Uhum. Então essas características, elas são passíveis de mudança pela psicologia. E aí é a parte que eu sou psicólogo também, que eu trabalho, que é como fazer com que essas características da personalidade que foram moldadas na pessoa ao longo de uma vida podem ser alteradas para a pessoa ter prazer em fazer aquilo que deve ser feito e para que ela sinta prazer em fazer. Porque não é questão de fazer. Eu acredito que muitos de vocês sabem exatamente o que tem que fazer. Tem que aumentar preço, tem que divulgar mais seu trabalho, tem que frequentar os encontros sociais, divulgar seu trabalho, não é? Uhum. Tem que saber aumentar preço, tem que saber dizer não, tem que saber tomar a atitude certa na hora certa, tem que ter autoestima, né? Tem que saber tratar muito bem o cliente e não pode ser esquentado. Se o cliente reclamou qualquer coisa, o problema veio nervoso, o problema é do cliente, não é seu. Então, se você estiver dentro desses padrões, você está ótimo para fazer a gestão de tudo. A questão é que as pessoas não trazem isso da faculdade. Elas trazem isso da história de vida. E na faculdade não é trabalhado nenhuma dessas características da personalidade. E aí a pessoa entra no mercado e vamos ter aí 5 a 10% das pessoas que de alguma forma aprenderam, mesmo durante a formação, aprenderam a se comportar desse modo e gostam de se comportar assim. A ideia é que esse modo de se comportar, ele pode ser trabalhado pela parte psicológica. Então, se a pessoa tem dificuldade de dizer não, é possível mudar e dizer não simplesmente sem problema. Ser treinada para isso. Não é? Você acredita nisso, não é? Eu aprendi a falar não, depois de muito... Tranquilo, né? Muito. E é uma coisa rápida, né? Uhum. A autoestima também é outra coisa. Uma pessoa com autoestima elevada, ela é outra coisa, passa uma segurança, uma apresentação fantástica, não é? Porque a pessoa tem autoestima elevada. Então, também é uma questão psicológica. Então, as pessoas às vezes ficam com um nível que na psicologia a gente vai chamar de neuroticismo. É a pessoa que tem baixa autoestima, se irrita com facilidade, sempre deturpa a realidade contra ela mesma. E ela sofre, tem sofrimento emocional de pensar que alguém está pensando alguma coisa dela. Ou que se ela toma uma decisão, ela toma uma decisão e vai afetar a vida de alguém. Ela morre, se for o caso, de ter que demitir uma pessoa. Tipo assim, passa semanas pensando o que vai fazer. Ela sofre porque tem que demitir uma pessoa que tecnicamente deve ser demitida, porque está atrapalhando o seu negócio. E a pessoa simplesmente não consegue. Então, essas características são características que vêm da modelagem, digamos, da personalidade ao longo dos anos. Na faculdade, eles não trabalham isso.
Mas quem não tem essas características, poderiam ser trabalhadas com a área da psicologia, principalmente terapias breves. Legal. São terapias rápidas, muito rápidas. Olha que bacana, né, pessoal? Mas ele colocou 2 pontos que a gente precisa trabalhar, que na faculdade a gente não aprende, né? Tecnicamente, a gente está muito bem formado. Nós, do Conselho, investimos muito em educação continuada, né? A gente apoia muitos eventos de educação continuada, mas realmente são 2 pontos que são 2 habilidades ou 2 competências que nós precisamos desenvolver por fora ou depois, que é a questão da gestão financeira, a questão do autoconhecimento. E aí eu vou te jogar numa fria maior, Marcelo. E você falando, assim, parece que isso é uma situação extrema, né, que poucos colegas estão nessa situação, mas nós fizemos um levantamento, você acompanhou, do índice de confiança do mercado veterinário. Foi um trabalho que o professor João orientou lá na UFMG, nós fizemos o contato com os colegas, e isso está ajudando a gente a direcionar nossos trabalhos, nossas ações, inclusive esse bate-papo nosso aqui. E a gente viu naquela pesquisa que 40% dos colegas, eles podem ser considerados que estão em subemprego, né? E aí tem uma situação que agora está cada vez, que agravou-se, né? E vai cada vez mais agravar, que é o mercado cada vez mais exigente, a gente percebe isso. E aí, pensando nisso, né, você já sinalizou 2 caminhos, né? Um caminho para esse número de colegas que é muito grande, que é apagar esse incêndio e muitas vezes buscar um profissional para terapias breves, mas também existe uma questão da formação mais longa, né, de autoconhecimento, uma coisa que foge da característica técnica que a gente sabe fazer muito bem, mas vem essas outras competências emocionais e de gestão da carreira que a gente não sabe. É mais ou menos por aí? Bom, eu vejo... nós temos também a empresa que a gente trabalha com projeto, a Ambiente Amigo, a gente trabalha com projeto para a área de veterinária, né? E o que eu vejo é que os veterinários, na faculdade, por exemplo, os alunos lá da faculdade, parece que eles não valorizam muito ou não acreditam que é possível ganhar muito dinheiro na veterinária. Mas nós trabalhamos com um projeto pelo Brasil inteiro e nós estamos vendo muita gente ganhando muito bem, fazendo a vida e com glamour, com a veterinária. E é possível ganhar dinheiro na veterinária, é possível para todo mundo. A questão é que a valorização ela tem que partir do próprio profissional. É acreditar que é possível. Então, está faltando, acho que para as pessoas, é acreditar. E uma outra coisa também, que eu acho que o momento ele está a favor disso, que a veterinária teve um aumento, a procura de trabalhos na veterinária aumentou muito nesse período da Covid. Enquanto o pessoal da odontologia, da medicina, caiu bastante, a não ser quem estava trabalhando direto com a Covid, né, médicos, o resto teve parada, 3 meses sem nada. Muita gente parou, fechou o negócio, entrou de férias, mas a veterinária bombou. A veterinária continuou atendendo com um aumento de 50%, até mais. Então houve um aumento muito grande. E se houve aumento, houve também aumento de oferta. Seria um momento de valorização. Mas como é que o profissional faz isso se ele tem essa questão do neuroticismo alto, onde ele, por conta do neuroticismo alto, ele se coloca como objeto do outro? Se eu me coloco como objeto seu, o que você me pede eu faço. Aí depende de você me dar ou não alguma condição melhor para o meu trabalho. Mas eu não vou pedir, porque eu não tenho condição de fazer isso, porque eu tenho um neuroticismo alto, entendeu? Então, quando a pessoa traz esse tipo de problema, terapia deve de resolver. Terapia breve, gente, é terapia de poucas sessões, ou poucas horas, ou poucos minutos às vezes. Né? Terapia breve funciona muito rápido, não é uma terapia que você vai ficar aí anos e anos na psicologia fazendo. Não, resolve mais rápido. E o que eu vejo é isso, as pessoas têm dificuldade de se valorizar, ou acreditam que o médico veterinário não poderia ter um ganho maior. Imagina, você vai passar 5 anos, né, na faculdade? Pelo menos. Pelo menos 5 anos. Você vai fazer especialidade é mais um tanto.
Aí imagina assim, você estudou muito menos que um médico de humanos? Não, talvez um ano menos. Ou talvez você estudou muito mais que isso. Vai ter estudado menos do que um engenheiro? Não, mesma coisa. E por que você não merece um salário que um engenheiro tem, que um médico tem, que uma outra profissional tem? Você merece a mesma quantidade, mas por que não está recebendo? Eu acredito que passe das próprias pessoas. Tem que arrumar a casa por dentro. E a partir das pessoas, valorizar. Agora, é possível trabalhar isso para a pessoa valorizar o próprio trabalho. E é possível também o seu cliente pagar mais pelo seu trabalho. E se houver uma valorização generalizada da medicina veterinária, vai ser favorável para todo mundo, mesmo para os veterinários que trabalham fornecendo o trabalho para uma clínica, por exemplo. Né? Nessa sua fala, Marcelo, eu percebo uma situação muito interessante, né? Vendo como está o mercado hoje. Né? A gente tem o agronegócio muito aquecido, a produção de alimentos, a gente nunca exportou tanta carne quanto a gente está exportando hoje. Inclusive ficou muito caro aqui. Então a gente tem uma situação, por exemplo, na China, que a produção de suínos ela reduziu drasticamente por causa da peste suína africana. E a gente está numa onda realmente de muito bons ventos, né? E é o momento de nós aproveitarmos isso. É uma preocupação que eu tenho muito, que eu enxergo que se a gente não aproveitar essa boa condição do mercado, a valorização do pet, né? A gente está vendo essa situação. O momento está bom, pela demanda. O momento é agora. Então é muito importante que os colegas tenham essa consciência que tem que prestar o melhor serviço. E o melhor serviço para quem está comprando não é só tecnicamente. Então a gente tem esse conjunto, e aí eu queria que você pudesse tentar fazer um compilado, o que seria um bom serviço? Quando você pensa nos seus profissionais de alta performance, assim, o que seria, senhora, um profissional que ele oferece, quais são as competências que você olha, esse cara, essa colega, essa médica veterinária ou esse médico veterinário é um profissional de alta eficiência. E o que você enxerga? Quais são as características desse profissional para a gente mirar, a gente ter um norte? Então, a parte do marketing nessa área aí é bem claro, a gente percebe demais. Primeiro, no meu trabalho, quando eu treino um profissional para alta performance, eu não treino ele nas competências básicas. Eu não treino um médico na competência de médico, ou um dentista na competência de dentista, ou um veterinário na competência de veterinário. Não é a minha área. Eu sou engenheiro, sou psicólogo. Então, eu vou treinar essa pessoa mais na parte de relação interpessoal. Então, é basicamente assim, se eu conquisto você, Bruno, e eu estiver vendendo um produto, seja ele qual for, pode ser uma calça jeans, pode ser uma consulta, pode ser um pet, pode ser produtos do pet shop, pode ser o que for. Se eu conquisto você, eu consigo fazer com que você valorize o que eu estou vendendo. Você me valoriza e valoriza o que eu estou vendendo. Então, por exemplo, tem um cliente meu que eu falei assim, você está com a agenda lotada. Não está? Estou. Se eu quiser marcar uma consulta com você, em quanto tempo você me atende? Daqui a 2 meses. Então, está com a agenda lotada. De cada 10 propostas que você faz um tratamento, você fecha quantos? Fecho todos. Imagina assim, que se eu vejo uma calça jeans ali, você vê a mesma calça, você vai valorizá-la de um jeito ou de outro. Não combinamos nada, você vai imaginar um preço e imagina o outro. Ou seja, esse profissional, cada cliente ia ser mais ou menos encantado por ele e estariam dispostos a pagar mais ou menos porque está comprando. Mas todos eles compravam o serviço. Ou seja, mesmo aquele cliente que valorizava menos aquele profissional, ainda estava pagando o preço. Ou seja, ele estava cobrando barato. Mas ele falou assim, não, Marcelo, eu cobro caro. Não, você cobra barato. Não, eu cobro caro. Não, você cobra barato. Marcelo, eu cobro o maior preço de Brasília. E cobra barato. Por quê? Porque mesmo cobrando o maior preço de Brasília,
o cliente dele ainda achava barato. Por quê? Porque ele estava mostrando muito valor, valor percebido. O valor percebido, o valor agregado, que a gente trabalha na área do marketing, é de afeto, é parte emocional. Então, quanto mais eu fizer o cliente gostar de mim, mais ele me valoriza meus produtos. E assim, eu tenho clientes, por exemplo, que vendem um produto por R$200 e um ano depois está vendendo por R$1.000. 5 vezes mais, mas é a mesma coisa, Bruno. Imagina como é que aumentou o lucro dele nisso. Mas por que ele pôde aumentar? Porque à medida que ele foi aumentando, a clientela não recuou, continuou comprando. E ele foi até chegar no limite que a clientela dele estava disposta a pagar. E ela está disposta a pagar quanto mais você conquista a pessoa. Então, um tratamento cortês, essa parte de fazer o cliente gostar de você, é a coisa mais importante que tem. Porque o produto que você vende, se ele comparar o seu produto com o outro do lado, ele está te considerando commodity, uma coisa comum. Não é? Agora, se você consegue ser valorizado na mente da pessoa, ela te trata como um caso especial. Por exemplo, o que é uma commodity? Eu vou comprar ração para minha criação de porcos, tá bom? Eu vou comprar um milho. Aí tem um milho que é mais bonito, grãos maiores. Mas por tonelada é a mesma quantidade de nutriente. Eu vou pagar mais caro aquele milho? Não, eu vou pagar pela tonelada. Tanto faz o milho, não faz a menor diferença para mim. Então, aquilo ali para mim é commodity. Eu vou comprar o que é mais barato. Mas quando eu tenho um afeto por você, uma ligação emocional com você, você não é igual ao outro. E por conta de não ser igual, eu valorizo você de um modo diferente. E a partir daí eu valorizo e vou pagar o preço que eu acredito. E é o que a maioria faz. Por exemplo, você vai numa loja, te atendem mal. Você iria comprar um produto lá e aí você perde a noção de valor, tipo assim, não pagaria nada naquilo. Agora, se você vai num lugar que te tratam muito bem, você paga mais. Então, se uma loja que te atende muito melhor, você paga mais, e uma loja que te atende mal, você compraria o produto por um preço menor ou não pagaria o preço, isso acontece no seu negócio também. Se você fizer a pessoa se sentir bem no seu negócio, ela vai estar disposta a pagar mais. É aí que funciona toda a arte da parte da abordagem do cliente. É fazer com que o cliente valorize tanto o seu passe que você se posiciona na mente dele como um diferente. É como a Coca-Cola. Você vira Coca-Cola em vez de ser Pepsi. Ou Pepsi em vez de ser Tubaína. Né? Então, assim, quanto você se valoriza, esse posicionamento na mente do cliente. E porque você se posiciona na mente do cliente, o cliente vai estar disposto a pagar mais. Essa é a arte. E principalmente é afeto. É o quanto você conquista o cliente. E aí a grande dica é o seguinte. Bruno, como é que eu faço você gostar de mim? Gerar empatia. Gerar empatia? A proximidade. Nossa, ser educado com você? Ser educado, eu sou um conjunto. Ser educado deveria de ser, todo mundo é o esperado. Mas não é aí que vai me fazer gostar. É outra coisa. Por exemplo, ser cortês é normal, mas não é ser cortês. Mas se eu te fizer sentir especial para mim. Aí é porque você já sabe, né? É aí que está a chave do negócio. Se eu, conversando com você, fizer você se sentir especial, você associa essa sensação à minha pessoa e você passa a gostar mais de mim. Olha que coisa mais louca. Quanto mais eu fizer você falar de coisas boas da sua vida, mais você vai gostar de mim. Pensa um cliente que gosta muito de você. E certamente você vai saber de um monte de coisa que essa pessoa falou. Se você tem um pet shop, você atende pequenos animais, a pessoa que mais gosta de você, você sabe quase tudo a respeito do animal daquela pessoa, sabe da história da vida dela, sabe o que ela gosta, dos prazeres que ela tem, você sabe tudo. Agora, pega um cliente que não tem muita ligação com você não sabe nada daquilo.
Ou seja, deixa a pessoa, faz ela se sentir muito feliz na sua frente e essa pessoa vai te valorizar e vai gostar muito de você. Agora pensa, você, profissional, um cliente que você gosta muito, um cliente que seja para você especial. Provavelmente você contou um monte de coisa que sejam prazerosas da sua vida, coisas boas que você viveu ou coisas que te dão orgulho, você contou para essa pessoa. E na hora que você estava contando para essa pessoa uma coisa que te dava essa sensação de orgulho, de bem-estar, de felicidade, lá no córtex visual dela, era a imagem sua que estava ali. E na hora que aquela pessoa estava tendo aquela sensação tão boa de felicidade, são disparos neurais. A sua imagem na cabeça daquela pessoa são disparos neurais. Então nós temos neurônios disparando com a sua imagem na mente daquela pessoa e temos neurônios disparando uma sensação de felicidade e de orgulho. E aí o que o cérebro daquela pessoa faz? Faz uma associação. Agora, você não é só aquela pessoa, é você que são aqueles disparos neurais daquela pessoa, mais os disparos neurais da felicidade que ela sentiu. Então, quando a pessoa lembrar de você, ela sente felicidade. Faça a pessoa falar de filho, e a pessoa vai ter um pouquinho do carinho de filho por você. Faz a pessoa falar de neto, uma avó falando da neta. Faz ela falar da neta, e ela vai transferir um pouco do amor da neta para você. Faz essa pessoa falar do pet dela. Quer ver uma coisa? Chegou o pet, pergunta, há quanto tempo ela tem aquele pet? Como é que chegou na casa? Pergunta sobre as coisas interessantes, bonitinhas, engraçadas ou amorosas que aquele pet fez para aquela pessoa e faça a pessoa se sentir amada pelo pet dela. E ela se sentindo amada e tendo você na frente dela, ela vai associar a sua imagem ao sentimento de amor, de carinho. Na cabeça dela vai ficar o seguinte, você ama aquela pessoa. E a recíproca é verdadeira. Se você fala das coisas que você gosta, você então transfere para aquela pessoa esse sentimento puro de carinho. Aí você vai gostar verdadeiramente daquela pessoa. E aí, gente, não existe aquele faz de conta, não. Sorrir para você por ser simpático. Não, eu vou sorrir porque eu gosto de você, que é diferente. Uhum. Então, como é que faz para você gostar? Pensa, todo mundo que você gosta muito, você contou as coisas boas da sua vida. Essa é a chave, é a base do relacionamento e como você conquista a pessoa e pode valorizar seu passe. Se você fizer isso, você valoriza o seu passe para o seu cliente e a partir daí você vai perceber que ele deixa de pedir desconto. E cliente que deixa de pedir desconto é sinal de preço barato. Não importa se você tem preço caro. Não importa quanto você cobra. Interessa que para o seu cliente o seu preço é percebido como barato. Se ele não pede desconto, você poderia provavelmente aumentar alguma coisa. Tá? Agora, se ele pede desconto, pode ser que você esteja no limite do que seu público está disposto a pagar. Mas também não é problema não. Sabe o que a gente faz nesse caso? Aumenta a percepção de valor. Entendeu? Entendi. Olha só, Marcelo, você falando aí, o que eu ver se minha interpretação está correta. Se a gente fizer parte da história daquela pessoa, ou daquele empresário, ou de quem for o nosso cliente que a gente estiver oferecendo o nosso serviço, a gente vai conseguir criar esse vínculo afetivo. E que, na verdade, olha que coisa legal, a gente vai fazer um atendimento humanizado. Na veterinária, buscar essa humanização, essa personalização, essa individualização. Então é o que deixa de ser o seguinte, você não é mais um qualquer, você é diferenciado. Que é um desafio nesses tempos de hoje. Aí né? você sendo diferenciado, a pessoa está com você porque você é único, é diferente. Quando a pessoa te troca, aqui é mais barato do que o outro, simplesmente não está percebendo o valor do seu trabalho. Você é simplesmente uma commodity, você não tem nada mais para oferecer à pessoa, é apenas um comum. Mas quando você é diferenciado, aí sim, é diferente. Você vive isso no comércio de maneira geral. Você valoriza quem te trata muito bem. Perceba isso nas lojas que você frequenta. Muito provavelmente você frequenta as lojas que te atendem melhor e você acaba pagando mais. É mais ou menos por aí.
Bacana. Marcelo, a gente já está indo para o final, mas eu quero dar um recado para os colegas. Assim. Como eu falei, né, essa pesquisa que nós fizemos, o índice de confiança do mercado médico veterinário, tem colegas que estão numa situação muito ruim, né, colegas que têm esse neuroticismo muito alto, que estão em situações realmente que têm um abalo psicológico, financeiro. Naquela pesquisa mostrou também nível de depressão, né? Muita gente depressão, consumo de drogas, depressão, né? droga e alguns tratamentos também ou pessoas que acabam não suportando, né? Pensando, pessoal, nessa situação, nós estamos aqui no Conselho agora em fase final de desenvolvimento de um projeto de cuidado da vida dos colegas. Então nós estamos... Um acolhimento, né? Um acolhimento, né? Nós estamos escolhendo, selecionando um profissional da área da psicologia que vai fazer esse acolhimento desses profissionais que estão nessa situação crítica. É um profissional que vai ser contratado pelo Conselho para ouvir vocês, para conversar com vocês, principalmente os colegas que estão nessa situação de maior risco, para dar um direcionamento, né, para que o Conselho, o Conselho somos nós, não sou eu, Bruno Divino, não são os diretores, somos os colegas todos que são inscritos e nós temos que trabalhar para nos proteger, né, já que nós oferecemos um serviço muito importante para a sociedade. Então esse serviço vai ser, estamos finalizando esse projeto para oferecer, né, esse núcleo de cuidado da vida, né, e em breve a gente vai noticiar nas nossas redes sociais. Eu peço que acompanhem, nos sigam aí nas nossas redes sociais para terem notícia disso. E por outro lado, né, o que o Marcelo falou, uma coisa que está muito em moda nessas soft skills, essas competências emocionais, é um ponto que a gente precisa aprender a trabalhar. Né? A gente, em todas as áreas, se a gente fizer parte da história dos nossos clientes, dos tutores, e a gente tem que trabalhar isso é trabalhado, né? Isso não é sorte, isso não é feeling, isso é trabalhado. É um caminho que a gente tem que buscar, né, Marcelo? Uma coisa, Divino, olha, quando, por exemplo, se você, um profissional que tenha muita indicação, quer dizer, recebe muita indicação de cliente, é provável que esteja fazendo tudo certo no acolhimento desse cliente que chega até a sua clínica. Agora, se você não tem muita indicação de cliente, é provável que você não está gerando na mente do cliente essas sensações boas, esses prazeres de falar de coisa boa da vida. Então, se você não tem muita indicação, procura ver o que está acontecendo na relação com o seu cliente do dia a dia. Provavelmente tem uma falha aí. Seria dedicar mais tempo a conversar com a pessoa e fazer a pessoa se sentir feliz na sua frente. Então isso daí é provável de aumentar a quantidade de indicação que chega para você. Porque uma pessoa, para lembrar de você em alguma situação, por exemplo, eu vou na sua clínica e você me faz falar das coisas boas da minha vida e eu crio um vínculo afetivo com você. Eu saio dali, eu estou na casa do meu irmão e o meu irmão fala alguma coisa a respeito do pet dele. Eu imediatamente me lembro de você, porque lembrar de você me causa aquela sensação boa. Então me dá prazer lembrar de você. E aí, espontaneamente e de forma ativa, eu indico o meu irmão para você. E indico o meu vizinho, indico um monte de gente. Mas se não houve esse ganho nessa relação, você não gerou em mim esse afeto, eu posso me lembrar ou não de você. Então meu irmão fala a mesma coisa, mas eu não me lembro. Por quê? Lembrar de você é indiferente para mim. Por quê? Porque você foi só o padrão para mim. Agora, se por acaso, em algum momento na sua clínica, eu fui destratado, meu pet foi maltratado, aconteceu alguma coisa e mudou o meu humor, lá na sua clínica, eu vou gravar isso daí associando a sua imagem. E aí o meu inconsciente vai bloquear a minha mente e vai impedir que eu me lembre de você. Daí o meu irmão fala do problema do pet dele, eu escuto, mas não me lembro. O meu inconsciente bloqueia e não me deixa lembrar de você. E aí eu não te indico. E é assim que acontece na vida aí normal. Quando você investe em conquistar a pessoa, em ter um melhor relacionamento com o seu cliente, você ganha nessa parte aí, você tem mais indicações e chegam mais clientes, e chegando mais clientes você pode
inclusive cobrar mais quando você começa a passar do limite do que seria o seu trabalho normal. Toda vez que a demanda aumenta, você tem a possibilidade de aumentar o seu preço e fazer a retenção da demanda em função de preço, que é quando você aumenta o seu lucro. Maravilhoso, Marcelo. Então, pessoal, chegou essa hora. Muito obrigado por estarem aqui conosco, participar desse bate-papo, acompanhar. A gente está muito preocupado com como estão andando as coisas e por isso a gente está aqui, né? Contem conosco para tudo, assim, né? Para situações boas, situações ruins. O conselho não sou eu, somos todos nós. E eu quero agradecer aqui o Marcelo, né, que ter a disponibilidade de tempo, bater esse papo que foi super bacana. Agradecer a equipe que está aqui junto conosco, todos os colegas que se empenham no dia a dia aqui do Conselho para a gente trazer o que a gente consegue de melhor e a gente busca cada dia mais o melhor para os nossos colegas. Marcelo, muito obrigado, pessoal. E estamos aí para o que for preciso. Bom, eu que agradeço a ideia aqui da nossa conversa, foi muito bom, gostei bastante. Agradeço a vocês que estão assistindo e um conselho para vocês é o seguinte, uma das coisas que a gente estava vendo, né, pessoas que tentam na profissão, mas não conseguem uma remuneração digna para o trabalho e acabam desistindo da profissão. E é um absurdo a pessoa passar 5 anos na faculdade, passar mais um tempo de especialização e acabar não conseguindo ter um resultado financeiro que mantenha a pessoa no trabalho. E é dizer para você o seguinte, é possível você ter muito sucesso na profissão que vocês escolheram, na profissão que de repente a família ajudou você a formar, e é possível você ter sucesso na medicina veterinária. Conheço muito caso de sucesso, tem muita gente tendo sucesso e o sucesso está ao alcance de cada um de vocês. Às vezes, é só uma questão de pequenos ajustes nessa questão do modo de se comportar ou de valorizar o seu próprio trabalho. A valorização do seu trabalho é o ponto principal para você ter sucesso. É isso. Muito obrigado e adorei o bate-papo aqui com vocês. Pessoal, e hoje é o dia do médico veterinário. Parabéns também pelo dia dos médicos veterinários, eu estava deixando, né? Eu tenho muito orgulho de ser médico veterinário, eu tenho muito orgulho do serviço que todos vocês, médicos e médicas veterinárias, têm feito. Parabéns para vocês. Se o Brasil está onde está, se os animais estão bem cuidados como estão, é responsabilidade nossa. Muito obrigado, agradeço como profissional e como pessoa. Pessoal, eu tenho muito orgulho de todos vocês. Muito obrigado e tchau.